Você vê, o governo falou que ia apresentar uma reforma tributária e ela até agora não apareceu. Ninguém viu. Você já ouviu que ia ter CPMF, depois você ouviu que não ia ter CPMF, o secretário da S perdeu o emprego, uma reforma tributária não apareceu. Aí a gente ouviu falar de pacto federativo, etc. também, até agora não sei o que tem por aí. Privatização a gente ouviu e estou animado com essa história. Cadê a privatização? Cadê a lista? Cadê as empresas? Também está um troço amarrado. Bom, quando a gente faz uma comparação, sempre a gente consegue entender melhor o que está acontecendo, né? E comparação com a medicina ajuda em particular. Então pega, por exemplo, quais são os 3 passos fundamentais da medicina? Você identificar a doença, você decidir qual é o remédio que você vai dar e depois observar a reação do paciente. Isso é fundamental, né? Muitas vezes o médico tem dificuldade para identificar a doença. Outras vezes ele pena para achar o remédio correto. Às vezes você tem que saber qual é a causa. A pneumonia é viral, bacteriana e tal. O remédio vai mudar. Então a causa às vezes é importante. Mas às vezes a causa não é importante. A pessoa está com uma crise alérgica. Você dá um antialérgico e depois você vai ver, é pelo de animal, não é pelo de animal. Depois você trata da causa. Muitas vezes você trata da doença, até uma discussão na medicina. Se você deve tratar a doença, tem que tratar a causa e tal. Mas o fato é que na hora da emergência resolve o mal e depois vai discutir a causa. Num país, a lógica é parecida, a gestão é parecida, você tem que identificar a doença, dar o remédio e observar a evolução do paciente. E a gente está doente, né? Em várias áreas, na educação, na saúde, na infraestrutura, nas finanças públicas. Segurança, está faltando realmente combater as nossas doenças. Só que a identificação da doença já é um problema, porque a causa interfere muito, né? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, eu falei da crise alérgica, depois você vai ver qual é a razão. Mas pensa o seguinte, inflação. Sem você discutir a causa, você pode dar um remédio errado. Então a causa é fundamental, né? Os médicos vão dizer que eu estou sendo um pouco rigoroso, mas é só para ficar bem claro. Então, por exemplo, você pode ter inflação provocada por um excesso de gastos do governo. Isso leva você a tomar uma determinada providência. Pode ser porque está faltando um determinado produto no mercado e você também tem uma inflação daquele produto. Pode ser porque tem um grupo que controla os preços, um cartel. É outro tipo de combate, completamente diferente. Pode ser porque a renda das pessoas está aumentando. Então você pode ter uma inflação. Então aquele negócio de inflação de oferta, inflação de demanda, aquelas velhas coisas que a gente já ouviu. A causa é tão importante que se você não identificar a causa, você comete um erro, mesmo sabendo que a doença é inflação. Inflação, o fato é, o preço está subindo. Precisa saber por quê. Senão você vai cometer um erro grave, né? E eu estou falando isso porque a gente, no Brasil, se especializou em não acertar o diagnóstico, em não identificar as causas e ter uma interpretação errada, portanto, no final, sobre qual é a doença, qual é o medicamento, e aí complica tudo. Então, na década de 80, a gente tabelou preço, né? A Dilma, por exemplo, tentou baixar o preço da energia na marra, deu uma desandada geral. Tudo isso para dizer que a gente errou muito nessa área, mas de uns anos para cá, a gente começou a melhorar e a refinar um pouquinho o diagnóstico, pouco a pouco. Os vários governos foram fazendo isso e talvez este governo seja o governo que mais acertou o diagnóstico. Então vamos lá, no governo Sarney, a gente não sabia até o governo Sarney quantas estatais o Brasil tinha. Os caras perceberam isso, se organizaram, vamos fazer um negócio, criaram uma secretaria, nós temos X estatais. Finalmente criaram um jeito de identificar para daí então depois tratar. O tratamento nunca apareceu, né? A gente nunca conseguiu. Até hoje a gente está discutindo privatização dos temas da nossa pauta de discussões. O Collor veio mostrando o problema que era o Estado, iniciou a privatização, mas também uma coisa meio mal ajambrada, faltava uma lista, uma relação, um projeto de governo, claro. O governo Itamar identificou a hiperinflação, combateu a hiperinflação, mas também, cadê o pacote, cadê a lista de coisas para a gente transformar o Brasil, né? Faltou nisso. Quando você entra no governo Temer e você tem o Ponte para o Futuro, você começa a ter uma primeira lista de tarefas para fazer. Então foi uma melhoria na qualidade do diagnóstico bem marcante. Aí saiu o teto de gastos, aí saiu a reforma da Previdência como uma medida a ser adotada, saiu a reforma do ensino médio, saiu um pacote, mas estava tudo lá listado o que tinha que fazer.
Todo governo faz uma lista, um projeto de governo, mas é tudo meio mal ajambrado. Esse não, esse foi o primeiro que fez. Agora, nesse governo, você tem um ministro, que é o Paulo Guedes, que talvez seja o melhor cara em diagnóstico dos males brasileiros dos últimos tempos. Como ministro da Fazenda, não há a menor dúvida. Então, nas palestras que ele dá, nas entrevistas que ele dá, ele fala coisas que são irretocáveis. Aponta para o corporativismo, aponta para a falta de lógica que privilegia uma casta em desfavor de quem não tem, né? Ele lembra esse processo de transferência dos mais pobres para os mais ricos no BNDES. Ele fala do Pacto Federativo, uma reforma do papel do Estado, enfim, tudo aquilo que ajudaria no item 1 lá da medicina, que é a identificação da doença. Então, nesse campo, a gente está de parabéns. Agora, e os remédios? Né? Cadê os remédios? Saiu a reforma da Previdência. Não encerrou, mas saiu. O governo mandou, a reforma da Previdência foi aprovada na Câmara, foi para o Senado, ela foi sendo desidratada um pouquinho. Mas cadê a PEC paralela? Como é que esse troço vai andar, né? E a reforma tributária do governo? Cadê a reforma tributária do governo? Tem uma reforma tributária na Câmara, tem uma reforma tributária do Senado, mas cadê o governo com a reforma tributária? E depois é o seguinte, vem algo na área de meio ambiente ou vem algo na área de educação? E na área de saúde? Cadê a lista das coisas, né? Para a gente poder acompanhar e monitorar e o próprio presidente dizer, olha, das 10 prioridades do meu governo, eu estou tratando dessa. Então, você pega os problemas nacionais, né, no campo da gestão pública e você vê que não é como na medicina que você pode pegar e falar assim, ó, toma essa cartela de remédios, uma a cada 8 horas, toma uma draga dessa aqui, isso vai resolver. Ou então, com o paciente na UTI, você nem precisa discutir com o paciente, você vai lá e ministra os remédios que tem que dar. A relação aqui não é uma relação com o paciente, porque os pacientes somos nós, os brasileiros. A gente não palpita nisso. A gente palpita na eleição escolhendo quem vai ser o presidente, pressionando, fazendo manifestações, seja lá o que for, rede social. Mas a escolha do remédio é uma decisão compartilhada dos vários médicos que formam essa junta médica complexa em que se tornou Brasília. Então é a relação do Ministério da Economia com os outros ministérios, do Ministério da Economia com o Palácio do Planalto, do Ministério da Economia, do Palácio do Planalto com o Poder Legislativo, depois com o Poder Judiciário. Isso tudo vai baixando a velocidade das decisões, né? De um jeito complicado. A reforma da Previdência está andando, mas, eles mataram a CPMF de um projeto que a gente nem conhece. Isso é que é muito esquisito, né? Você pega o seguinte, o combate ao Estado empresário. Você tem um empresário no Ministério da Fazenda, que é o Salim Matar, que é um sujeito que trabalha dia e noite pensando em privatização, né? Mas a gente já sabe o que não será privatizado, sem saber o que efetivamente será privatizado, como será privatizado. Vai ter um projeto de lei para cada empresa, não vai ter, vão juntar, chegaram a dar entrevista dizendo, nós vamos fazer um grande projeto de lei, uma entrevista do Paulo Guedes no Valor Econômico, vamos fazer um grande projeto de lei com todas as empresas estatais para aprovar logo de uma vez. Cadê esse projeto de lei com todas as empresas estatais para aprovar logo de uma vez? O ex-ministro Maílson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda do governo Sarney, ele dizia o seguinte, uma coisa que me irrita profundamente, dizia na época, é quando dizem que a gente não consegue fazer porque falta vontade política do governo. Ele disse, como? Eu sou ministro da Fazenda de um governo que precisa baixar a inflação. O governo não quer baixar a inflação? Quer dizer, o governo quer manter a inflação alta? Claro que não é assim. Você não consegue fazer, muitas vezes. Então, o governo não está conseguindo fazer na velocidade que ele gostaria de fazer. Vontade política, o presidente Bolsonaro deu uma entrevista esse final de semana, está lá clara a vontade política dele de fazer as coisas. O Salim Matar está louco para fazer as coisas, o Paulo Guedes está louco para fazer as coisas, o Rodrigo Maia só fala em fazer as coisas, o Davi Alcolumbre só fala em fazer as coisas. E aí junta essa tropa e cadê as respostas? Na velocidade que o Brasil precisa, né? Então a gente vê o Brasil, o Sérgio Moro quer fazer coisa.
Mas daí ele vai, apresenta, e o Maia não quer. O fato é, quando a junta médica se reúne, eles ficam discutindo. Eles não conseguem entender qual é a doença, qual é o remédio, qual é não sei o quê, e aí as coisas não andam do jeito que a gente gostaria que andasse. E o lado maluco é que a gente tá louco pela cura, porque a gente não aguenta mais ficar patinando. Estamos indo na direção certa? Estamos, mas em que velocidade? As notícias que a gente dá sobre geração de emprego são muito pequenas, né? É uma velocidade pequena. Se no ano que vem já se falava, né? Se falava no começo do ano ali em 2,5%, agora já está se falando em 1,9%, 1,8% para 2020. Então, Brasília nessa junta médica, com esse monte de médico, eles estão lentos. E aí, quando é que nós vamos chegar na fase 3, que é observar as reações do paciente? E não é observar as reações de raiva do paciente enquanto ele aguarda um medicamento, não. Observar as reações do paciente aos medicamentos, para ver o Brasil mudando, ver os novos problemas e os novos desafios de ajuste, porque os ajustes não estão acontecendo. Então vai dando uma angústia nas pessoas que estão confiando, tem esperança de mudança. O presidente ainda goza de apoio popular, é só olhar os números. Caiu bastante o apoio que ele tinha no início, mas ainda tem uma turma que aposta nele e tem uma turma que torce, né? Porque eu acho que torcer contra, só maluco. Mas as coisas não estão indo na velocidade que a gente gostaria. Então, estes médicos todos, eles não estão dando uma demonstração de organização para que deem a velocidade que o Brasil precisa. Tudo que a gente precisa, o quanto antes, é entrar logo na tal fase 3, observar a evolução do paciente. É só o que a gente quer, extraindo essa comparação da medicina.